Então, caras e caros colegas, vamos então dar sequência aos nossos trabalhos. Portanto, vamos iniciar. Vamos então dar início à parte 1 da nossa reunião de hoje, que trata da audição após Conselho Europeu de 26 e 27 de outubro do Sr. Estado de Estado dos Assuntos Europeus, ao abrigo da legislação no que diz respeito ao acompanhamento da Assembleia da República no âmbito do processo de construção europeia. Portanto, todos conhecem a nossa grelha de trabalho. O Sr. Estado de Estado terá 10 minutos, os grupos parlamentares 5 minutos cada um para colocar questões com resposta imediata e, se necessário, haverá uma segunda ronda em que os deputados que queiram intervir poderão fazê-lo até 1 minuto e meio. Assim sendo, Sr. Estado de Estado, dou-lhe de imediato a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, novamente. Estamos aqui então agora para discutir os resultados do Conselho Europeu de outubro, de final de outubro. Foi um Conselho Europeu com um lote bastante variado e abrangente de temas. Um tema incontornável desde há 1 ano e meio a esta parte é obviamente o tema da Ucrânia e da guerra na Ucrânia, e mais uma vez assim foi. De resto, os líderes tiveram a oportunidade durante o Conselho Europeu de ter uma troca de impressões por videoconferência com o Presidente Zelensky e de reafirmar aquelas que têm sido as várias linhas de ação dos últimos meses a este respeito, quer ao nível da condenação da Rússia e da aplicação de sanções ao regime russo, quer ao nível do apoio nas mais diversas facetas à Ucrânia, e tudo isso foi reafirmado. Aqui era especialmente importante fazê-lo, porque foi a primeira vez que se discutiu este tema já depois da situação que estamos a viver no Médio Oriente, e esse foi também outro dos temas fortes deste Conselho Europeu. Diria mesmo que foi talvez o tema mais significativo que ocupou na agenda dos líderes, mas era muito importante dar nota de que os desenvolvimentos no Médio Oriente e no conflito israelo-palestiniano não punham em causa o apoio da União Europeia à Ucrânia e não colocariam qualquer sombra em relação ao que se continua a passar no âmbito da guerra da Rússia contra a Ucrânia. E foi isso que foi reafirmado de forma muito clara. Embora agora haja um outro fator de grande preocupação e de grande centralidade geopolítica que nos ocupa a todos e com grande impacto mediático, não obstante, isso não comprometer, não pôr em causa de forma alguma aquilo que tem sido a posição tradicional da União Europeia relativamente ao conflito na Ucrânia, e a reafirmação das posições a esse respeito têm vindo a ser adotadas. Depois, falou-se também muito, naturalmente, da situação no Médio Oriente, e a esse respeito houve também reafirmar da declaração que já tinha sido emitida pelos 27 líderes poucos dias antes do Conselho Europeu, naquilo que foi uma primeira tomada de posição a nível do Conselho Europeu sobre o assunto, e que afirmou uma linha comum a todos os 27 a este respeito, que já tivemos aqui a oportunidade de discutir, aliás, e que passa essencialmente, naturalmente, pela condenação do ataque realizado pelo Hamas no dia 7 de outubro, pelo reconhecimento do direito de Israel a defender-se, mas devendo fazê-lo em conformidade com o direito internacional e o direito internacional humanitário, reiterando o apelo à libertação incondicional de todos os reféns, e reiterando também a importância de assegurar a proteção de todos os civis em todos os momentos, em consonância com o direito internacional humanitário. Também uma preocupação com a deterioração da situação humanitária em Gaza, que aliás, desde o Conselho Europeu até esta parte se tem vindo a agravar, e a carecer de maior atenção da parte da União Europeia, que aliás tem vindo a reforçar os esforços de envio de material humanitário para a região. Um apelo
à realização de corredores e pausas humanitárias para responder a necessidades humanitárias. Esta foi uma das questões mais discutidas, esta linguagem foi talvez uma das questões mais discutidas, e foi aqui que, foi neste termo de pausas humanitárias que os líderes acabaram por concordar, fazendo esse apelo assumido por todos à realização dessas pausas por razões humanitárias. Também a reafirmação da importância de se fazer tudo para evitar uma escalada regional do conflito e evitar o envolvimento de outros players neste conflito. E recordando que a solução de fundo estrutural para a situação passará sempre necessariamente pela solução dos dois Estados, fazendo-se também apelo à convocação a breve trecho de uma conferência internacional para a paz. Foi nestes termos, então, que os 27 acordaram um posicionamento em relação ao conflito que estamos a viver no Médio Oriente. Um outro tema, já de natureza completamente distinta, que foi discutido, tem a ver com a revisão intercalar do quadro financeiro plurianual. Foi a primeira vez que os líderes tiveram a oportunidade de discutir isto, a nível do Conselho Europeu. Como é sabido, a Comissão Europeia apresentou a sua proposta no início do verão. Essa proposta tem vindo a ser discutida em inúmeros fóruns técnicos, em grupos de trabalho, mas pela primeira vez houve aqui uma discussão ao nível dos chefes de Estado e chefes de Governo, que permitiu constatar que ainda há posições muito diferenciadas entre os 27 a este respeito. Posições que seguem as linhas tradicionais de clivagem em matéria de financiamento da União Europeia, com tipicamente os Estados conhecidos por frugais, mais renitentes num aumento do orçamento europeu, e outros a reconhecer que há um conjunto de prioridades que carecem de resposta, e essa resposta implica também uma maior ambição financeira. Espera-se que esta revisão intercalar possa vir a ser concluída ainda durante este ano e, portanto, vamos aguardar os próximos passos, designadamente por parte da presidência espanhola, para tentar um aproximar de posições. Discutiu-se também o tema da economia e da competitividade da União Europeia, com um reafirmar das várias linhas de trabalho que estão em curso. Designadamente aguarda-se, a este respeito, a apresentação de dois relatórios muito importantes que surgirão no próximo ano. O relatório Letta, sobre justamente o mercado único europeu, e o relatório Draghi, sobre a competitividade da economia europeia. E serão dois relatórios decisivos para apontar caminhos que depois necessariamente serão já executados na próxima legislatura europeia, com vista ao reforço da competitividade europeia, da soberania económica da União Europeia, do reforço da atratividade da União Europeia, na captação de investimentos e da posição de liderança que queremos ter, designadamente nos setores tecnológicos de vanguarda, mais inovadores, mais quanto às tecnologias limpas e todas aquelas áreas de ponta que estão em grande desenvolvimento e que terão um grande papel muito importante na economia verde e digital do futuro. Para tudo isso, a União Europeia tem que se preparar, e é esse trabalho que está em curso em diversos domínios, do combate à burocracia, no domínio da energia, do acesso a matérias-primas críticas, das indústrias de impacto zero, etc. Há um conjunto de atuações que estão em curso, a fazer o seu caminho e que importa concluir. Também quanto à reforma da governação económica, em que ficou previsto aqui novamente o compromisso de chegar a acordo a esse respeito até ao final deste ano, e é muito importante que ainda em 2023 se possa de facto concluir este dossiê quanto à reforma da governação económica da União Europeia. Houve também um debate estratégico, sem conclusões, sobre migrações, como tem sido já tradicional nos últimos Conselhos Europeus. É um tema que preocupa os líderes e que justifica uma atualização e uma análise regular, que aqui também foi levada a cabo. E depois
há diversos temas de política externa, que constam também das conclusões do Conselho Europeu, a preparação da COP28 e a tomadas de posição, designadamente a propósito do diálogo Belgrado-Pristina, a situação de Nagorno-Karabakh, enfim, são apenas alguns exemplos de situação no Sahel que justificaram um posicionamento também ao nível do chefe de Estado e do Governo da União Europeia neste último Conselho Europeu. Teve ainda lugar, juntamente com o Conselho Europeu, a Cimeira do Euro, em que, de forma inclusiva, os líderes também tomaram um conjunto de posições sobre matérias que interessam à zona euro. Enfim, e eu destacaria apenas aqui uma referência à importância de trabalhar no desenvolvimento da União de Mercado de Capitais na União Europeia e um apelo à continuidade dos esforços no sentido da conclusão da União Bancária. É um tema que Portugal tem vindo a insistir bastante também, porque, como é sabido, o tema da União Bancária não está ainda completo, falta designadamente o trabalho, a conclusão do terceiro pilar, quanto ao mecanismo de seguro de depósitos, e é uma matéria que se tem revelado difícil de se chegar a acordo para se poder concluir a plenitude da União Bancária, com a importância que tem, como é sabido, para a estabilidade financeira da zona euro. E pronto, no essencial, procurando ser sintético, mas estando já precisamente no tempo, foi o conjunto de temas que marcou este último Conselho Europeu. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Portanto, está feita a exposição genérica sobre o que se passou no último Conselho Europeu e darei agora a palavra aos grupos parlamentares, começando, como é habitual, pelo grupo do PSD. Usará da palavra o Sr. Deputado Ricardo Sousa. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Secretário de Estado, aqui já abordou aqueles que foram os temas principais que o último Conselho Europeu discutiu. Fundamentalmente trago-lhe aqui duas grandes questões, uma relativamente à Ucrânia e outra relativamente à situação no Médio Oriente. Relativamente à Ucrânia, evidentemente que, enfim, o apoio que a União Europeia presta tem várias vertentes. Não trarei aqui a questão do apoio à sua adesão à União Europeia, nem tão pouco também, mas também foi abordado no Conselho Europeu, trarei aqui a questão das sanções à Rússia e a sua eficácia. Ia-me centrar mais na questão do apoio militar e do apoio à dotação infraestrutural, que me parece importante. Nós defendemos a aprovação do mecanismo de assistência, que aliás já foi até tema de debate em sede de discussão do orçamento no debate anterior, no valor de 50 mil milhões, e as conclusões do Conselho relativamente ao apoio militar são bastante claras. A União e os seus Estados-membros continuarão a prestar apoio militar sustentável à Ucrânia e sublinhou o Conselho Europeu a necessidade de acelerar a prestação de apoio militar a fim de ajustar e satisfazer as necessidades militares de defesa prementes do país, incluindo mísseis e munições, nomeadamente ao abrigo da iniciativa relativamente ao fornecimento de 1 milhão de munições de artilharia, bem como sistemas de defesa para proteger a sua população e as suas infraestruturas críticas e energéticas. Contudo, e é o fundamento da minha abordagem deste tema, de acordo com um artigo publicado pela agência Bloomberg há pouco tempo, dá nota que a União Europeia está em risco de falhar o prazo para entregar até março de 2024 1 milhão de munições de grande calibre que prometeu à Ucrânia para suprir necessidades existentes. Sendo de referir que até ao fim de outubro, os 27 Estados-membros apenas conseguiram satisfazer 30% do objetivo deste 1 milhão de munições. No final de março, também sabemos que os Estados-membros aprovaram um pacote de 2 mil milhões para a aquisição de munições de artilharia para enviar para a Ucrânia, e metade do valor é para entrega imediata de munições de grande calibre e os outros 1.000 milhões para aquisição conjunta pelos países da União Europeia.
E Portugal está incluído no primeiro grupo de 18 países que concordaram em participar na aquisição conjunta de munições para ajudar o quanto antes as forças ucranianas. A Bloomberg acrescentou ainda que os Estados Unidos já pressionaram a União Europeia para acelerar a aquisição de munições. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, tendo em conta o referido nas conclusões do Conselho, a importância que os Estados-membros dão a este reforço e a esta aceleração da prestação de apoio militar, qual é o ponto de situação relativamente ao apoio militar e qual é o ponto de situação relativamente ao apoio que Portugal pode prestar neste quadro? Relativamente ao segundo tópico que aqui trago, relativamente ao Médio Oriente, como o Sr. Secretário de Estado aqui bem disse, o Conselho Europeu reforçou e reafirmou a declaração de 15 de outubro, condenando o ataque e o atentado terrorista do Hamas, sublinhou o direito de Israel se defender em conformidade com o direito internacional e com o direito internacional humanitário, e reiterou a importância de assegurar a proteção de todos os civis em todos os momentos e em consonância com o direito internacional humanitário. Presumo que houve sobre este tema, como o Sr. Secretário de Estado aqui também já referiu, um debate alargado e houve a oportunidade de refletir sobre a forma como a União Europeia pode agir e reagir ao longo das próximas semanas e meses. E, portanto, sobre esse assunto, considera que ficou demonstrado que existe uma forte e considerável posição de unidade no seio do Conselho Europeu. A unidade é total relativamente aos Estados-membros ou não? E uma pergunta mais relativamente à posição do Governo português. Como sabe, a Sra. Von der Leyen foi a Israel, deslocou-se a Israel e fez questão, nessa altura, de frisar que essa viagem representava a Comissão e não representava os 27 Estados-membros. Eu gostaria de saber qual é a posição que Portugal tem relativamente à viagem da Sra. Von der Leyen a Israel. Muito obrigado. Deputado, Sr. Secretário de Estado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Ricardo Sousa, quanto ao apoio à Ucrânia, como aliás tive a oportunidade de referir na audição anterior orçamental, Portugal manterá sempre todo o apoio de que a Ucrânia carece e merece nas várias dimensões, político, diplomático, humanitário, financeiro, militar, e aí foi isso mesmo que foi reafirmado no Conselho Europeu, e é muito importante essa reafirmação no contexto atual. Em relação à dimensão financeira, de facto, o que está em causa neste momento, para além da assistência macrofinanceira que foi concedida este ano, valor de 18 mil milhões de euros, é a consagração de um mecanismo mais estável de apoio financeiro à Ucrânia para o tempo vindouro, que se estimou no valor de 50 mil milhões de euros e que tem estado em discussão no quadro da revisão intercalar do quadro financeiro plurianual e que é, aliás, o único tema em relação ao qual existe um amplo consenso entre os Estados-membros quanto à aprovação desse montante de apoio financeiro, que, como disse, espero que possa ser aprovado até ao final deste ano, para garantir que no próximo ano fica assegurado essa atribuição de assistência financeira à Ucrânia, parte disso em grants, de subsídios diretos, parte disso em empréstimos de longo prazo, e é isso que está previsto. E depois também, naturalmente, o apoio militar. Portugal tem vindo também a colaborar nesse esforço de apoio militar, é isso que continuará a fazer. Até ao momento, a indicação que eu tenho é que já foi enviado para a Ucrânia cerca de 993 toneladas de material militar, letal e não letal, e continuamos, naturalmente, empenhados em apoiar a Ucrânia também nesse plano. A nível europeu, como é sabido, foi aprovada uma estratégia que tem 3 eixos, digamos assim, de aquisição conjunta de armamento, por um lado, para reposição dos estoques
das Forças Armadas dos vários Estados-membros em função das contribuições que foram enviadas para a Ucrânia. Por outro lado, para garantir de facto essa atribuição prevista em torno de 1 milhão de munições ano à Ucrânia. E, por outro lado, também o chamado programa ASAP para reforço das capacidades da indústria de defesa europeia e da capacidade de produção ao nível da União Europeia desse tipo de equipamentos. O que lhe posso dizer a esse respeito é que Portugal tem estado empenhado também nesse esforço coletivo que a vários níveis tem também ao nível da formação de militares ucranianos e nesses vários planos Portugal tem mantido e manterá naturalmente o seu esforço de apoio à Ucrânia. Quanto ao Médio Oriente, existe uma unidade no Conselho nos termos exatos daquilo que foi a declaração de líderes de 15 de outubro e daquilo que consta das conclusões do Conselho Europeu de 26 e 27 de outubro. Para lá do que consta destas conclusões, existem naturalmente distintas sensibilidades e existem nuances entre os vários Estados-membros quanto ao posicionamento em relação a este conflito. A União Europeia é um projeto plural e, portanto, não escondo que há, obviamente, diferentes formas de olhar para esta situação, mas eu acho que é muito importante que os 27 tenham conseguido pôr de acordo em torno daquilo que consta da declaração de 15 de outubro e daquilo que consta, depois de uma ampla discussão, das conclusões do Conselho Europeu. Naturalmente que, por exemplo, no plano da ONU, já não foi possível uma uniformidade de posições de voto dos vários Estados-membros da União Europeia quanto à última resolução que foi aprovada na Assembleia Geral das Nações Unidas. Isso mostra como, de facto, nem todos concordamos com todos os planos e todas as dimensões que estão em causa neste conflito. Eu diria que isso é inevitável, há razões históricas e razões muito particulares em relação a alguns Estados-membros que justificam a sensibilidade especial com que esta situação é aí vivida. Em todo o caso, gostaria de assinalar e de pôr em destaque mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Portanto, há, de facto, aspectos em que não há um alinhamento total, mas há um conjunto importante de posicionamentos, com aqueles que eu descrevi há pouco e que constam das conclusões do Conselho Europeu, em que a posição da União Europeia é clara, é firme e resulta de um procedimento comum e, portanto, revela a união dos 27 nos termos exatos do que consta das conclusões do Conselho Europeu, e eu creio que isso é importante destacar. E seria muito importante que qualquer uma das dimensões que constam das conclusões do Conselho Europeu tivesse seguimento, porque isso, independentemente das distintas sensibilidades que há sobre a matéria, já nos garantiria estarmos numa situação muito melhor ou muito menos preocupante do que aquela que nos encontramos atualmente. Obrigado. Obrigado, Sr. Secretário de Estado. É agora o tempo de dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PS. Dou a palavra à Sra. Deputada Rosário Gamboa, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Relativamente a um dos temas fortes, que é o conflito no Médio Oriente, nós já tivemos a oportunidade na reunião pré-Conselho de estabelecer aquilo que nos pareceu a nós que eram as situações mais difíceis. Isto é, a dificuldade que parecia que a Europa estava a ter de conseguir, a nível de política externa, falar uma só voz, de uma forma coerente. E, de facto, a declaração dos líderes de 15 de outubro pôs fim a isso de uma forma efetiva, chamando a atenção para aquilo que seria o reconhecimento da necessidade de Israel poder responder, mas também as condições da resposta. Essas condições têm vindo a ser reafirmadas de uma forma muito clara através das resoluções da ONU, e o Partido Socialista sente-se muito confortável com a adesão que o Governo tem tido em relação a essas resoluções. Senhor Secretário de Estado, apesar de já estar aqui muito batido o tema, eu queria regressar à guerra da Ucrânia. A guerra está no coração da Europa e esta guerra é não só a condição do nosso presente, como é fundamentalmente uma condição de que pode ser o nosso futuro.
Há aqui dois tipos de preocupação que eu gostava de chamar a atenção. A primeira é aquela que uma guerra, que, como dizia um analista político, quando se prolonga demasiado tempo, a maior probabilidade é que o seu desfecho seja condicionado por acontecimentos imprevistos. Eu julgo que é o que está a acontecer muito na guerra da Ucrânia, em particular, não com a falta de apoio da parte nem das declarações do governo português, nem da União Europeia, mas com alguma conjuntura que afeta neste momento de forma particular os Estados Unidos. Eu recordo que em fevereiro de 22, quando se fazia um ano da invasão russa, António Costa, numa entrevista a um periódico, dizia que a paz é uma vontade universal, mas todos temos consciência que essa paz só é possível com a vitória da Ucrânia e a derrota da Rússia. Isto é, todos nós estamos a paz, mas não a paz da submissão. E tememos, em relação à guerra da Ucrânia, numa primeira instância, exatamente alguma falta de apoio naquilo que é demasiado conhecido, as dificuldades que neste momento a administração americana está a ter que negociar um outro pacote de apoio. E quando no princípio dizia o Presidente Biden que apoiaria as long as it takes, não é? Enquanto for necessário, e que de facto ultimamente isto está a ser bastante rateado em função da pressão de trumpistas, como todos nós sabemos, que estão a tentar que isto não aconteça. E de facto a influência soviética não, podia ser soviética, mas é russa, faz-se sentir naturalmente dentro disto. Mas o Sr. Secretário há bocadinho disse outra coisa que nos pareceu se tornar importante, que foi que a guerra moldou as nossas consciências. Mas não moldou só as nossas consciências, obrigou-nos a clarificar os nossos objetivos, as nossas dificuldades e a perceber melhor os nossos desafios. E aí eu gostava de colocar a questão da importância da NATO. A necessidade do seu reforço, a história acabou por nos demonstrar como era importante e evidente a necessidade do seu reforço. António Costa sempre defendeu no seio da União a importância crucial do fortalecimento da relação euro-atlântica como forma, e passo a citar, de fazer face às alterações do equilíbrio do poder no mundo. Com efeito, Portugal tomou sempre esta posição e esta alteração que existiu, como o Sr. Secretário de Estado já referiu sucessivamente, do cenário geopolítico mundial, a deslocação do eixo económico e político do Ocidente para o Leste, o crescimento, em particular, dessa faixa do globo e na América de Estados totalitários e liberais, onde os pilares do Estado de Direito são afetados, impõe-nos, de facto, a consciência da necessidade não só do reforço da nossa defesa e da importância da defesa da Europa, mas que esta defesa não se pode fazer sozinha, faz em torno fundamentalmente da NATO. E a questão da defesa é uma questão também da defesa dos valores da Europa e daquilo que é o nosso ADN e os nossos princípios fundadores. E dentro disto eu gostava de perguntar também qual é a sua sensibilidade, que julgo que é óbvia, em relação à necessidade de se encontrarem alianças mais amplas em torno daquilo que são as forças democráticas, em particular na colaboração estratégica no eixo Atlântico dos Estados Unidos e com o Reino Unido, que não só em matéria de defesa, mas também em matéria de cooperação económica, que esses laços deviam ser estreitados. Por isso a minha pergunta é simples, Sr. Secretário de Estado. É importante fortalecer a Europa. O Sr. Secretário de Estado, deixe-me que saúde, provavelmente será a última vez que nestas condições falarei consigo, não a última, seguramente, mas nestas sim. O Sr. Secretário de Estado disse há bocado que no seu programa Mais Europa, mais Portugal na Europa, mais portugueses na Europa. Eu gostaria muito de felicitar em particular por ser mais Portugal na Europa. A metodologia que foi defendida por este Governo, que fazia parte de uma auscultação das necessidades, e a maneira como ela é cotejada no programa a nível e concertada na União Europeia, foi seguramente a forma mais democrática, porque participada, ouvindo stakeholders, e simultaneamente mais efetiva da defesa dos interesses de Portugal dentro da Europa, da qual António Costa foi de largo, longe, um grande representante digno e que nos vai fazer a todos muita falta. Por isso, a defesa da relação atlântica, Sr. Secretário de Estado, é a minha questão, e com ela, nessa defesa, a defesa dos valores da Europa. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Secretário de Estado, dou-lhe a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Rosário Gamboa, agradeço-lhe as questões colocadas. Em relação ao Médio Oriente, já aqui falámos, de facto, eu gostaria de colocar o acento tónico naquilo que nos une entre os 27 e, sobretudo, em torno da declaração de 15 de outubro,
e depois, em larga medida, reafirmada e sufragada novamente no Conselho Europeu. Aquela que tem sido a postura de Portugal nesta matéria, de resto, tem sido não só de procurar a importância desta união no espaço europeu, de falarmos a uma só voz, de alinharmos posicionamentos, mesmo que depois haja especificidades nacionais, mas termos uma linha europeia muito clara e unânime que nos represente. E depois, para além disso, de salientarmos o trabalho que o Secretário-Geral das Nações Unidas tem tido a este respeito e o esforço que tem feito e, portanto, muito de apoio, de solidariedade, de reafirmação e alinhamento com aquilo que tem sido a postura do Secretário-Geral das Nações Unidas a este respeito. Quanto à guerra na Ucrânia, é muito importante, por um lado, como já aqui afirmei, voltar a sustentar a posição da União Europeia em relação à Ucrânia e fazer uma reafirmação clara e substancial do posicionamento da União Europeia no apoio à Ucrânia e ao povo ucraniano, não obstante os outros conflitos e outras situações geopolíticas que, entretanto, têm vindo a emergir e que carecem também da nossa atenção, mas garantir que isso não ponha em causa aquilo que tem sido o posicionamento clássico da União Europeia já ao longo do último ano e meio, mas também que não seja só a União Europeia a fazê-lo, porque não podemos estar sozinhos no apoio à Ucrânia. E, portanto, seja agora, neste apoio de curto prazo, neste apoio de reação face à agressão russa, seja mais à frente, quando chegarmos à fase da reconstrução da Ucrânia, tem que haver aqui uma coligação internacional de esforços da União Europeia, que, em última análise, obviamente, terá aqui um papel decisivo, um papel-chave neste esforço coletivo, neste esforço internacional, tem uma responsabilidade acrescida, talvez, até diria, mas é importante que esteja acompanhada, e que esteja acompanhada desde logo pelos Estados Unidos. E, portanto, é essencial garantir que não é só a União Europeia a apoiar a Ucrânia, que esse apoio por parte dos Estados Unidos se mantém nos vários domínios, no plano também militar, financeiro, etc. E, naturalmente, que qualquer dúvida levantada a esse respeito é preocupante, porque, como dizias, tem que ser um esforço coletivo, no qual seguramente temos que estar na linha da frente, mas que importa que não estejamos sozinhos. E por isso, naturalmente, que qualquer dúvida que haja a esse respeito é vista com preocupação, e espero que a proposta agora recentemente efetuada pelo Presidente Biden para a aprovação no Congresso, quer de um apoio a Israel, quer de um apoio à Ucrânia em paralelo, possa vingar-se e possa ter acolhimento nos Estados Unidos. O Sr. Deputado referiu-se à NATO e, já agora, antes da NATO, para além dos Estados Unidos também é muito importante a posição do resto do mundo, naturalmente, e por isso tem sido muito importante esta preocupação da União Europeia com a interação, designadamente com o Sul Global, com a explicação da nossa posição em relação ao conflito, com o contradizer de alguma narrativa russa e de alguma desinformação russa que por vezes leva a uma visão errónea do conflito e das causas que estão subjacentes às grandes consequências deste conflito, designadamente no que diz respeito à segurança alimentar, e, portanto, é muito importante que se mantenha este esforço de outreach, de engajamento, de chegar às outras zonas do globo, aos outros países, designadamente no Sul Global, para que isto não seja apenas um conflito visto como um conflito da Europa, ou um conflito do primeiro mundo, distante e que é irrelevante para as demais latitudes. E, portanto, é também importante mantermos este esforço de interação, de presença, de explicação, de relacionamento muito próximo com o globo, com cada um de nós, cada um dos Estados-membros, com os parceiros com quem tem relações mais privilegiadas, mais próximas,
para que, de facto, haja um posicionamento e uma compreensão o mais abrangentes e o mais universais do que está em causa neste conflito. Quanto à NATO, a sua importância, enfim, se dúvidas houvesse, ficou reafirmada com todos estes desenvolvimentos e houve alguns desenvolvimentos positivos, como a decisão da Finlândia, entretanto já consumada, de adesão à NATO, e a decisão da Suécia também, que esperemos que possa ter concretização a breve trecho. Também, noutro plano, a decisão da Dinamarca de abdicar do opting-out que tinha em matéria de política europeia de defesa e, portanto, naturalmente, estas evoluções reforçam quer a política transatlântica, quer a política europeia de defesa, que é um eixo essencial perante o avolumar de uma atitude belicista por parte da Rússia. E uma última nota apenas para agradecer a referência que fez ao trabalho que temos levado a cabo ao longo deste ano e meio de diálogo e de participação e de envolvimento da sociedade civil na definição de propostas e na construção de medidas no plano europeu que possam servir os interesses de Portugal. Obrigado. Muito obrigado. Para o Sr. Deputado Bruno Nunes, parlamentar do Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, uma vez mais. Boa tarde, Senhoras e Senhores Deputados. Hoje já se falou da questão da Ucrânia e todos sabemos que era impensável há um ano e meio termos esta guerra na Europa. Não sabemos quando é que vai terminar, não sabemos como é que vai terminar, não sabemos quais as fronteiras que a Ucrânia terá quando tudo isto terminar. Mas, entretanto, falamos desta questão do Conselho e nós temos o posicionamento claro e do posicionamento claro devemos estar na questão da Ucrânia, no apoio à Ucrânia, assim como na questão do Médio Oriente também temos o nosso posicionamento bem claro no apoio a Israel, que foi vítima de um ataque brutal e por isso teve todo o direito a defender-se, mas falamos e colocamos aqui na questão do Conselho a questão da NATO. E se é verdade que os partidos que aqui estão presentes agora, todos nós apoiamos a NATO, no entanto temos sempre a sensação que falamos do apoio à NATO de uma forma meio fictícia, por uma razão. O Orçamento do Estado português continua a ser completamente limitado e tem um déficit dos últimos anos que dificilmente iremos recuperar a curto trecho do investimento que foi feito nas Forças Armadas e naquilo que eram as metas orçamentais que deveríamos estar obrigados a cumprir para com a NATO. Nós tivemos há relativamente poucas semanas em audição na Comissão da Defesa e ficamos a perceber que Portugal neste momento tem pouco mais de 3.000 efetivos. Se formos contabilizar os operacionais, diz quem sabe, e que esteve presente na Comissão, que se calhar não temos mais do que 400 operacionais se tivéssemos que fazer alguma intervenção. Portanto, nós podemos ir para estas reuniões do Conselho e ter um objetivo claro de apoio à NATO, mas depois nós não cumprimos os mínimos olímpicos, desculpa a expressão, naquilo que é a relação com as nossas Forças Armadas. A pergunta que lhe queria deixar era, sabendo que estamos a tentar fazer um reforço no Orçamento da Defesa, mas que temos vários anos de atraso em relação àquilo que deveria ter sido cumprido nas metas para com a NATO, qual a forma que encontra, junto do Conselho Europeu, para suprirmos esta lacuna que ao longo dos últimos anos temos tido para com a NATO? E queria-lhe deixar outra questão. Nós falamos, e eu acredito que seja assunto premente nas reuniões do Conselho, falamos do Médio Oriente, falamos de diversos conflitos, falamos da Ucrânia, mas vamos falando de outros conflitos diplomáticos, e eu gostava de lhe perguntar muito diretamente se foi abordado o problema estrutural e político que está a acontecer com o Partido Socialista Operário Espanhol e com o que temos aqui à porta de casa. Esta semana foi alvo de um atentado, um ex-líder do Partido Popular da Catalunha, fundador do Vox, com tiro à queima-roupa na cara. Basta vermos as circunstâncias em que o Partido Socialista Operário Espanhol, para manter o poder, está disposto a negociar com independentistas, separatistas, terroristas. E eu gostava de saber se, no âmbito do Conselho da Europa, se olhou com preocupação para a situação política no cenário espanhol, que neste momento está completamente descontrolado e são um dos países com quem temos fronteira. Obrigado. O Sr. Secretário de Estado tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bruno Nunes,
Em relação à nossa participação na NATO e aos compromissos, designadamente de despesa militar que existem no quadro da nossa participação na NATO, como é sabido, existe um planeamento plurianual, escalonado, progressivo, gradual, para atingir a meta dos 2%, que está em curso, continuará, espero eu, a ser levada a cabo, para convergirmos de facto com essa meta e, portanto, é isso que está previsto num esforço que não pode ser feito de um ano para o outro, mas que está devidamente programado esse gradual esforço de convergência de despesa militar no seio da NATO. Quanto à questão que coloca em relação ao PSOE, a única resposta que lhe posso dar é que não foi objeto de discussão no Conselho Europeu, de todo, não foi matéria que tenha sido tratada, e em relação ao facto que citou, ele é posterior ao Conselho Europeu de resto, e creio, não tenho a certeza, mas creio que as razões desse atentado não estão ainda totalmente apuradas, portanto eu teria alguma cautela em fazer julgamentos ou em relacionar esse tema com outros com os quais não é claro se estão relacionados ou não. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Concluímos assim a primeira ronda e passaria então à segunda ronda, para a qual tenho duas inscrições, a deputada Cristina Mendes da Silva e o deputado Bruno Nunes. Prescindo. Então, darei a palavra à senhora deputada Cristina Mendes da Silva. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado, cumprimento todos os restantes colegas e também serei breve. Eu ia-me focar um bocadinho só numa questão muito simples, ligada simples, que pode não ser simples, ligado às conclusões no que diz respeito à economia. Para aquilo que foi concluído, os desafios que são mais complexos, incluindo um panorama demográfico em mudança e uma concorrência mundial crescente. A União Europeia necessita de uma base económica sólida que garanta a sua competitividade a longo prazo e as condições de concorrência equitativas, tanto a nível interno como a nível mundial. Pelo que percebi, o Conselho decidiu que era importante e havia necessidade de acelerar os trabalhos no sentido de várias ações, nomeadamente desenvolver a vantagem competitiva da União Europeia no domínio das tecnologias digitais e limpas, nomeadamente pondo a tónica na inovação, na investigação, na educação e nas competências. Daí que eu gostaria de me focar na questão relativa às pessoas. E nessa relativa às pessoas, eu focava aqui dois aspectos importantes. Primeiro, o Pacto para as Migrações. Segundo, o Plano de Ação do Pilar Social Europeu. Sabendo que este último é demasiado importante para Portugal, e que nós, durante a presidência portuguesa, tivemos realmente uma grande aposta neste plano de ação e desenvolvemos aquilo que era algo que estaria na altura um pouco até parado, com a Cimeira Social do Porto e agora, este ano, com um fórum no Porto. Eu perguntaria ao Sr. Secretário de Estado, tendo em conta todo o contexto que neste momento externo, nomeadamente em relação às guerras, também o contexto interno, a questão da mobilidade das pessoas, no que concerne às três ações deste pilar, ou daquilo que foi concertado no dia 7 de maio, dizia importância quer à formação, quer à questão do emprego, mas sobretudo ao combate à pobreza. Como é que o Sr. Secretário de Estado vê estes próximos tempos e naquilo que foi realmente a tónica portuguesa, aquilo que era uma marca socialista, e se é importante e o que é que nós estávamos a tentar desenvolver, nomeadamente para a reindustrialização da Europa, e qual era o papel que Portugal estaria nestes próximos tempos a tentar fazer para que realmente as pessoas pudessem ter melhores empregos, melhor remunerados e em plena articulação com os Estados-membros, nomeadamente nas questões de formação inicial. Ou seja, a tentativa de dar mais formação, capacitar os jovens, mas que eles pudessem realmente ficar naquilo que seria o desenvolvimento económico do seu país e reforçar aquilo que é, neste momento, a nossa tónica especial de reter a nossa juventude e o nosso valor acrescido nessa juventude para o nosso país. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva, agradeço-lhe a questão. De facto,
temos estado, enfim, por razões óbvias, muito focados na guerra, agora nas guerras, infelizmente, mas importa também não perder o foco na questão da economia europeia, do reforço da competitividade da economia europeia e da garantia de que essa economia europeia continua a assentar, como tem assentado, num modelo económico que é simultaneamente um modelo social e, portanto, que seja uma economia social de mercado, com preocupação com as pessoas em concreto. E a esse respeito tem uma importância extrema, de facto, o levar-se a cabo, o concretizar-se, o implementar-se efetivamente o plano de ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, na sequência do que foram as decisões da Cimeira do Porto, nos vários domínios, no combate à pobreza, desde logo, mas sobretudo como colocou o acento tónico mais na questão das qualificações, das competências, da formação, e esse é de facto um domínio essencial para a competitividade da economia europeia. Portanto, se queremos continuar a ter uma economia desenvolvida, próspera, dinâmica, que esteja na vanguarda dos setores tecnologicamente mais avançados, temos de facto, o cerne aí está no capital humano e nas competências e nas qualificações dos trabalhadores, e daí a importância justamente das discussões que têm vindo a ser levadas a cabo no âmbito do Ano Europeu das Competências, que estamos a viver, e a aposta muito importante nos esforços de upskilling e de reskilling, designadamente no contexto das transições em curso, da transição ecológica, da transição digital, garantir que, por um lado, ninguém é deixado para trás e, portanto, as pessoas que podem eventualmente perder os seus empregos fruto dessas transições são reaproveitadas, são-lhes atribuídas novas competências para que possam se ingrar e tirar plenamente partido das inúmeras potencialidades, inúmeras possibilidades que a nova economia digital e verde vem trazer. E, portanto, esse é o caminho para garantir que estas transições são justas e isso são desafios essenciais para os próximos anos na União Europeia. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Estado de Estado. Então, concluímos assim com esta sua intervenção, esta audição sobre o Conselho Europeu de 26 e 27 de outubro e podemos passar assim de imediato à parte segunda desta nossa reunião, a terceira com que contamos com a presença do Sr. Estado de Estado, desta vez para prestar esclarecimentos nos termos de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega relativo ao procedimento de infração contra Portugal instaurado pela Comissão Europeia com fundamento nas disposições do Acordo de Mobilidade da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. O Sr. Deputado Bruno Nunes está ausente? Sim, porque é suposto ele fazer a apresentação inicial. Pois, claro. Sim, senhora. Então aguardemos então uns segundos. Da grelha que aprovámos, o senhor deputado que apresentou o requerimento terá 2 minutos para ter uma apresentação inicial. O senhor Estado de Estado terá 10 minutos para uma intervenção inicial e seguir-se-ão intervenções dos grupos parlamentares com tempos de 4 minutos por cada grupo, se assim o entenderem.
Então, estamos agora em condições de dar início à segunda parte desta nossa reunião. Trata-se do requerimento do Grupo Parlamentar do Chega. Nos termos da grelha, o Sr. Deputado Bruno Nunes terá 2 minutos para apresentar o requerimento, o Sr. Secretário de Estado 10 minutos para esclarecimento e depois perguntas e respostas dos grupos parlamentares, se for o caso. O Sr. Deputado Bruno Nunes tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. O requerimento que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega no dia 2 de outubro com caráter de urgência vinha um assunto que já discutimos diversas vezes, que tinha a ver com o facto da União Europeia ter iniciado um procedimento por alegada infração contra Portugal relativo às disposições do Acordo de Mobilidade da Comunidade de Países de Língua Oficial Portuguesa, designadamente as que criaram os novos vistos de procura de trabalho e de residência para cidadãos da CPLP. Nos considerandos que temos conhecimento, a Comissão Europeia indica que Portugal dispõe, a partir daquela data, até 2 meses, para responder e resolver os problemas identificados pelo Acordo de Mobilidade da CPLP. No fundo, o que nós pretendemos com este requerimento é ter conhecimento, como já foi referido. Nós temos um entendimento claro, deixar bem claro que, apesar de algumas acusações por parte de alguns partidos que teria sido Chega a denunciar a situação, denunciámos publicamente no Parlamento, mas não podíamos ter feito, mas não fomos nós que fizemos participação em nenhuma entidade europeia, porque consideramos que, no nosso entendimento, existe uma clara violação daquilo que são as regras do espaço Schengen. Mas, independentemente desses considerandos, e acho que não é isso que nos traz hoje a debate, o requerimento não é com esse objetivo, é de percebermos o ponto de situação deste procedimento de infração que foi levantado pela União Europeia a Portugal e, tal como tínhamos pedido na audição que tivemos no pré-conselho, de entendermos exatamente quais as medidas que o Estado português já tomou, se é possível nos elucidar sobre todo este processo e qual a defesa que o Estado português considera legítima de ter perante este processo que foi aberto pela União Europeia. Portanto, creio que é muito simples e basicamente é isso, obviamente, não obstante depois as considerações políticas que cada um dos partidos terá e da interpretação, mas não é isso que está aqui hoje em causa. Nós temos o nosso posicionamento claro, reafirmando, mas não é isso que está em causa aqui, tem mesmo a ver com o procedimento em si. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou então a palavra ao Sr. Secretário de Estado para, nos 10 minutos seguintes, prestar os esclarecimentos sobre a matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Deputado Bruno Nunes. Agradeço esta oportunidade para poder esclarecer devidamente à Assembleia da República e o país sobre a total legalidade do regime adotado ao abrigo do Acordo de Mobilidade CPLP e a sua não contrariedade com as obrigações internacionais a que Portugal está sujeito por via da participação no espaço Schengen. A necessidade destes esclarecimentos decorre desde logo, como já foi referido, do facto de no passado dia 28 de setembro Portugal ter recebido uma notificação da Comissão Europeia informando as autoridades nacionais sobre a abertura de um procedimento de infração e solicitando, no prazo de 2 meses, observações acerca de 2 eventuais inconformidades do regime que regulamenta o Acordo de Mobilidade da CPLP em Portugal com determinadas regras europeias. Assim, por um lado, a Comissão procura saber qual a razão pela qual as autorizações administrativas prévias de residência emitidas ao abrigo do Acordo de Mobilidade CPLP não observam a forma documental prevista para os títulos de residência a nível europeu. E, em segundo lugar, a Comissão pede esclarecimentos relativamente à restrição da validade territorial nacional dessas mesmas autorizações. Ora, devo começar por referir que Portugal recebeu este pedido de observações com surpresa, e eu diria até com estupefacção, assentes na convicção que sempre tivemos e mantemos de total conformidade com o regime Schengen. Estamos agora a ultimar a redação final das explicações a enviar à Comissão, mas é-nos já possível avançar as linhas fundamentais da posição portuguesa. E a análise das dúvidas da Comissão, das 2 dúvidas da Comissão, que sintetizei há pouco, permite-nos, na verdade, compreender que elas partem ambas do mesmo erro de partida. Um desentendimento comum, digamos, ou um pressuposto errado de que enferma todo o processo de infração agora iniciado.
e cujo esclarecimento e clarificação desse pressuposto base que está subjacente às várias dúvidas suscitadas pela Comissão Europeia conduzirá inevitavelmente, estamos certos, à conclusão de não existir qualquer vício legal ou desconformidade normativa com o direito da União Europeia, determinando assim, inexoravelmente, o arquivamento do processo de infração. Como o Governo tem afirmado, é essencial começar por compreender que os vistos e autorizações CPLP são uma coisa e os vistos e títulos com validade no espaço Schengen são outra. Os dois tipos de documentos têm, na sua base, regimes, critérios, finalidades, efeitos e forma documental distintos. Na elaboração das suas questões, a Comissão identifica erroneamente como título de residência para efeitos Schengen o documento que o acordo CPLP prevê, literalmente e de forma coerente ao longo de todo o articulado, como autorização administrativa prévia de residência, sendo, portanto, uma coisa distinta. Portanto, esta confusão é errada, como já expliquei, porque a autorização de residência CPLP não é, nem nunca pretendeu ser, um título Schengen. E a partir desta errada subsunção, a Comissão esperaria um regime igual para documentos que, na verdade, têm critérios e finalidades diferentes. E por isso, na resposta que enviaremos, importa, acima de tudo, esclarecer esta distinção e é isso que faremos. Em primeiro lugar, ficará claro que as autorizações de residência CPLP têm validade territorial circunscrita ao território português, excluindo os restantes Estados-membros dos seus efeitos. Para além do elemento territorial, os documentos têm também validades diferentes, validades temporais diferentes, de acordo com a lei dos estrangeiros. Mais curta nas autorizações CPLP, superior a 90 dias e inferior a 1 ano, renováveis por igual período, e mais longa nos títulos de residência válidos em todo o espaço Schengen, 2 anos, renováveis por 3. E ainda de uma terceira perspectiva, se notam diferenças. Enquanto os títulos de residência Schengen poderão substituir para todos os efeitos legais o documento de identificação do titular, já a autorização CPLP não tem este efeito. Não há, pois, contrariedade, mas sim duas realidades distintas, que convivem mutuamente nos respectivos termos, sem conflito entre si. Senhoras e senhores deputados, como já referi em anteriores audições, gostaria também de clarificar que este procedimento aberto pela Comissão Europeia não põe em causa o acordo de mobilidade CPLP, nem os direitos dos titulares de vistos e autorizações atribuídos ao abrigo deste acordo. A situação destas pessoas não sofrerá qualquer alteração em resultado deste pedido de observações da Comissão. O acordo de mobilidade CPLP sempre previu, aliás, uma aplicação flexível e variada, com a salvaguarda dos compromissos internacionais dos países decorrentes dos respectivos acordos regionais de integração. E, portanto, a regulamentação aprovada quer por esta Assembleia da República, quer pelo Governo, foi desenhada em plena consideração e rigoroso cumprimento das regras europeias vigentes. A livre circulação de pessoas no espaço europeu é um dos grandes efeitos da União Europeia, é um dos grandes feitos da União Europeia. Nada promove mais o intercâmbio cultural no espaço europeu que a naturalidade com que hoje viajamos de país para país da União. Nestes tempos difíceis para o espaço Schengen, Portugal é e continuará a ser um dos Estados-membros mais empenhados no seu sucesso. A livre circulação de cidadãos portugueses pela Europa, assim como de cidadãos europeus pelo nosso país, são fatores que têm deixado uma marca definitivamente positiva na população, no território, na economia, na cultura nacional e que promovem a integração europeia. Ao mesmo tempo, temos relações seculares com os povos que integram a CPLP, a que nos unem não só a língua, mas tradições, história, cultura e laços de amizade profunda. Laços que justificam plenamente e são até amplificados por uma relação especial de proximidade, de partilha e, portanto, de circulação de pessoas pelos nossos territórios. Laços que, à escala europeia, são específicos do nosso país e do relacionamento privilegiado que temos e desejamos continuar a ter com os demais países da CPLP. É por isso que a nossa integração num espaço europeu mais vasto de livre circulação de pessoas não compromete nem bole com o regime de circulação que especificamente Portugal tem, sem envolver o restante espaço Schengen, com países de uma outra comunidade a que também temos a honra de pertencer e com a qual queremos desenvolver um relacionamento cada vez mais estreito. Para concluir, sublinho que a lógica que sempre caracterizou e continuará a caracterizar a coexistência destes dois regimes é uma lógica de complementariedade, não de exclusão. Assim se garante um sistema coerente de gestão de fluxos migratórios em Portugal, comprometido com o regime Schengen, do qual somos defensores com provas dadas,
e aberto também à mobilidade dos cidadãos CPLP na realização das suas aspirações profissionais, formativas, culturais e pessoais dentro deste espaço de laços fortes que devemos proteger. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. O Grupo Parlamentar do Chega dispõe agora de 4 minutos para pedidos de esclarecimento complementares, se for o caso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ouvindo a sua intervenção e olhando para a documentação que temos acessível, quando a determinada altura temos a questão de que pretende a Comissão Europeia que tanto os títulos de residência como os vistos de longa duração emitidos para efeitos de procura de emprego aos nacionais dos Estados CPLP não lhes dão direito a viajarem para o espaço Schengen. Eu notei a forma cuidadosa que disse que isto tinha uma validade territorial. E percebi, porque conhece o documento melhor que eu, a forma como pretende defender esta questão. O que eu gostava de perceber, eventualmente serei o único, não sei, é, tendo em conta que não temos fronteiras e que existe circulação, que garantias daremos nós que quem tem o acordo de CPLP e chega a Portugal não circula pela Europa. Não damos. Não damos. E, portanto, a partir daqui, obviamente, no nosso entendimento, que há uma violação daquilo que está consagrado no espaço Schengen, nomeadamente no dever dos Estados salvaguardarem a emissão de vistos e permitirem a livre circulação de pessoas oriundas de países fora do espaço Schengen. Mas vamos supor que o Governo está legitimado e que isto corre tudo bem. Volto a repetir que garantias conseguimos transmitir de que o processo é assim tão transparente. Agora vamos supor o contrário. Vamos supor que, entretanto, a União Europeia não aceita esta justificação como eu não aceitaria, porque acho isto uma justificação completamente, desculpa a expressão, descabida. Dizer, bom, as pessoas estão cá, isto está limitado ao território nacional, mas depois, certamente, o que me vai dizer é não consegue garantir que eles a seguir não circulam para a Espanha, para a França, para a Itália, que vão por aí fora, e que utilizem Portugal como porta de entrada de violação clara dos princípios do espaço Schengen. Imaginemos, então, o pior cenário, que é a União Europeia dizer que não, que isto não pode continuar, e que faz uma penalização sobre Portugal. Hipótese 1, considera ao Governo, já não serão os senhores a decidir, mas de qualquer forma deixo a resposta, considera ao Governo que deve revogar isto que aconteceu em relação aos vistos CPLP, que deve rever a questão dos vistos CPLP, ou que deve pura e simplesmente manter tudo na mesma, considerando que não estamos a entender que a partir do momento em que permitimos a entrada e que somos a porta de entrada, obviamente existe uma livre circulação que o Governo nunca conseguirá garantir que não é assim que é feito, porque caso contrário estaremos, obviamente, a mentir, porque sabemos que é impensável garantir que estas pessoas não saem do território nacional. O Sr. Secretário de Estado tem a palavra. Desculpa. Como expliquei na minha intervenção há pouco, as autorizações de residência CPLP não conferem um direito de entrada e de circulação em Schengen. São uma realidade específica de Portugal, atendendo aos laços históricos que temos com os países da CPLP. E, portanto, naturalmente, não conferindo esse direito, qualquer cidadão que entre em Portugal com base num desses títulos não pode depois circular com base nessa autorização de residência CPLP no restante espaço Schengen. Se o fizer, deve naturalmente recorrer aos procedimentos que também estão ao dispor de obtenção de vistos para efeitos de Schengen e, nesse caso, então, utilizar todos os direitos que os vistos de Schengen conferem. E, portanto, a questão é clara, do ponto de vista dos direitos conferidos por cada um destes instrumentos jurídicos, são distintos.
De resto, Sr. Deputado, a preocupação que refere não parece que seja uma preocupação muito que justifique grande alarido, nem em Portugal, nem no resto da União Europeia, porque não existe praticamente uma pressão migratória significativa por parte de cidadãos oriundos de países CPLP em relação à União Europeia. Os números do Eurostat são, aliás, muito demonstrativos a esse respeito. Em cada um dos últimos 10 anos, os cidadãos não portugueses da CPLP foram destinatários de uma percentagem muito residual e relativamente estável de títulos de residência atribuídos para países Schengen, 3,3% em 2013, 3,91% em 2020, 3,5% em 2022, portanto, ligeiramente acima de 3% e de forma estável, e, portanto, não creio que haja aí qualquer perigo, nem qualquer situação de alarme ou que justifique uma preocupação excessiva a esse respeito. Depois, quando o Sr. Deputado, por fim, pergunta se deve revogar, rever ou manter o acordo de mobilidade CPLP, eu queria só explicar uma coisa que talvez não tenha ficado suficientemente clara na minha intervenção inicial. Este processo de infração não questiona a validade do acordo de mobilidade CPLP. Não diz respeito, aliás, ao acordo de mobilidade CPLP. Diz respeito especificamente a uma portaria que define o formato das autorizações de residência CPLP. Portanto, diz respeito a um diploma regulamentar, concretizador, de um aspecto específico, formal, documental, digamos assim, que decorre do acordo de mobilidade CPLP. Portanto, não está em causa nem o instrumento jurídico internacional, acordo de mobilidade CPLP, nem a lei de estrangeiros, nem o decreto regulamentar da lei de estrangeiros, nada disso foi questionado pela Comissão Europeia, nada disso está em causa neste processo de infração e, portanto, o processo de infração diz mesmo respeito especificamente ao modelo documental, portanto, ao formato da autorização de residência CPLP, e é a esse respeito que a Comissão suscita um conjunto de dúvidas, como expliquei há pouco, partem de um pressuposto, a nosso ver, errado ou erróneo, de confusão entre o que são os instrumentos jurídicos conferidos ao abrigo do acordo de mobilidade CPLP e o que são os instrumentos jurídicos conferidos ao abrigo do regime Schengen, que iremos clarificar, e estou certo que, mediante essa clarificação, a Comissão Europeia ficará devidamente satisfeita com as explicações que vamos dar. Sr. Presidente, é só uma interpelação, só para, se me permitir. Um minuto ainda. Não, mas de qualquer forma não vou utilizar. Se me permitir, faço como interpelação. Só para informar, eu enviei agora mesmo um e-mail para os serviços para que depois seja distribuído por todos. As notícias mais recentes, que segundo o CEF, são perto de 400 mil brasileiros que vivem em Portugal. Portanto, não é uma questão de estarmos preocupados ou de considerar que é perigoso ou que não é perigoso. É uma questão pragmática, séria, com factos. Só brasileiros em Portugal são 400 mil que os senhores legalizaram ao abrigo deste acordo. Está disponível, considerei como uma intervenção. Sem dúvida. Distribui-se-á o documento que fez referência. Sim, senhor. Sr. Deputado Miguel Iglesias tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados e cumprimento, em particular, o Sr. Secretário de Estado. Também devido a este contexto político que vivemos, também não sei se será a última vez que o poderei interpelar. Em qualquer caso, queria aproveitar desde já para o congratular pelas funções que exerceu ao longo deste tempo, que são reconhecidas não apenas em Portugal, mas pelos seus pares europeus como um trabalho de excelência, e não poderia deixar passar essa referência. Em relação à sua intervenção específica, Sr. Secretário de Estado, eu julgo que há dois pontos que eu julgo que seriam de sublinhar. O primeiro, a palavra para os cidadãos que naturalmente já foram alvos deste visto por parte deste regime particular e assegurá-los que não é devido a este processo de infração que foi agora iniciado pela Comissão Europeia que deixam de ter naturalmente os direitos para o qual este regime foi criado e lhes proporcionou.
É importante para essas pessoas, é importante para essas famílias assegurar precisamente que esses direitos continuam intactos. Por outro lado, não deixa também de ser importante que nesta discussão podemos resvalar para uma discussão entre aqueles que defendem a entrada de imigrantes para trabalhar em Portugal e, aparentemente, aqueles que têm, enfim, alguma reserva, diria, moral desses imigrantes poderem vir aqui trabalhar. Ora, como sabemos, já há setores de atividade fundamentais em Portugal que, neste momento, têm uma lacuna em termos de mão de obra, mais ou menos qualificada. O setor do turismo, que representa naturalmente uma imensa percentagem do nosso produto interno bruto, tem necessidade de mão de obra e tem necessidade de mão de obra especificamente que só pode vir por parte do estrangeiro. E posso até dizer um exemplo na região de onde eu tenho origem, da Madeira, que naturalmente com o turismo e a restauração, já para não falar da construção, necessitam efetivamente destas pessoas para trabalhar. É um facto que nós não podemos nos refugiar em retóricas que efetivamente nos dias que correm não fazem sentido. Por outro lado, em termos formais, eu julgo que o Sr. Secretário de Estado já deu todas as explicações técnicas necessárias, não apenas sobre o processo de infração, mas também sobre a resposta que o Governo naturalmente endereçará à Comissão Europeia. Não está em causa este regime de vistos CPLP. Julgo que também ficou claro que estas pessoas, para circular no espaço Schengen, ou para ter vistos para circular no espaço Schengen, terão efetivamente de fazer os devidos pedidos de autorização junto dos serviços consulares dos países de destino que queiram naturalmente circular, incluindo os portugueses. Portanto, esta matéria está muito clara e existem, naturalmente, instrumentos específicos, não só de Portugal, mas também dos outros países que integram o espaço Schengen, para identificar todas as situações. O Sr. Secretário de Estado já referiu um número que não deixa de ser interessante, que é a percentagem de cidadãos de países CPLP que foram alvo de autorizações de circulação no espaço Schengen. É uma percentagem, poderemos dizer, relativamente diminuta e, portanto, perdoem uma expressão, não assusta ninguém, certamente não assustará nenhum país europeu pertencente ao espaço Schengen, sendo naturalmente a maioria desses vistos é para cidadãos brasileiros, porque também é um país com uma população muito superior aos restantes países de língua portuguesa. No entanto, eu julgo que, se eventualmente o Sr. Secretário de Estado pudesse dar essa resposta, até porque o Sr. Deputado Bruno Nunes referiu aqui o número de imigrantes, no caso com nacionalidade brasileira, que atualmente residem em Portugal. Eu pessoalmente não consigo confirmar se o número que afirmou é o factual, mas se o Sr. Secretário de Estado nos pudesse transmitir, se tivesse esses números, quais foram os vistos nacionais emitidos a cidadãos CPLP desde a entrada em vigor da nova lei de estrangeiros, as autorizações de residência emitidas a cidadãos CPLP desde precisamente 13 de março deste ano, até outubro, como é evidente, até o presente, e os pedidos de autorização de residência CPLP desde o lançamento precisamente deste regime. Eu julgo que será interessante para enquadrar o que o Sr. Deputado Bruno Nunes referiu e, mais uma vez, certamente chegaremos à conclusão que não estamos perante, como está escrito neste requerimento, vou já concluir, não estamos aqui propriamente numa situação que envergonhará Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. O Sr. Secretário de Estado tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Miguel Iglesias, começo por agradecer a nota inicial que fez quanto ao reconhecimento do trabalho que tem vindo a desenvolver e fico-lhe muito grato por essa referência. Quanto ao tema que aqui nos traz hoje, de facto importa fazer a afirmação muito clara, porque
importante para a estabilidade e para as expectativas e para a segurança jurídica dos cidadãos que já obtiveram uma autorização de residência CPLP. Não está em causa a validade desses atos. Este processo de infração não tem qualquer efeito suspensivo sobre o acordo de mobilidade CPLP, o que significa que não só os títulos já emitidos mantêm vigor, como é possível continuarem a ser emitidos instrumentos jurídicos ao abrigo deste acordo de mobilidade CPLP, porque nada disso é posto em causa pela Comissão Europeia. Como referi, trata-se apenas de duas dúvidas relativamente técnicas sobre o formato, portanto, documental destas autorizações de residência CPLP. Mas num contexto mais geral, agora ao menos técnico, ao menos legalista, de facto, como referiu o Sr. Deputado, importa desde logo ter presente a necessidade de mão de obra que existe em Portugal e na União Europeia, mas falemos especificamente de Portugal, o desafio demográfico imenso que existe, a necessidade de mão de obra, sendo certo sabemos que, ao nível europeu, 74% das PMEs indicam como a sua principal preocupação a falta de mão de obra. Portanto, é o principal problema das nossas empresas ao nível europeu é justamente o encontrarem nesta fase a força de trabalho de que necessitam e, portanto, neste contexto, justifica-se ainda mais a vigência deste acordo, que de resto é um acordo com países com os quais temos uma relação especial, muito longa e muito próxima. E que, no contexto europeu, de facto, tem uma expressão numérica muito pouco significativa. Os dados que eu tenho aqui, quanto a títulos emitidos ao abrigo do regime Schengen, em relação ao Brasil, são mais significativos do que em relação aos demais países da CPLP, naturalmente, pela sua dimensão, mas em 2020 foram emitidos em toda a União Europeia títulos Schengen relativamente ao Brasil, 67 mil, dos quais em Portugal 42 mil. Em 2022, 89 mil no plano europeu, dos quais 46 mil em Portugal. E, portanto, sinceramente, não me parece que seja nada que suscite qualquer fator de preocupação ou de disrupção da sociedade, da economia, e, pelo contrário, permite até responder às necessidades de mão de obra e de rejuvenescimento populacional e de reforço da sustentabilidade da segurança social que estamos a viver na Europa e, em particular, em Portugal. Obrigado. É agora a vez, então, de dar a palavra ao Sr. Deputado Firmino Marques, do Grupo Parlamentar do PSD. Agradeço. Sou do Sr. Presidente da Comissão, os senhores e as senhoras deputadas, o Sr. Secretário de Estado. Parte da minha intervenção já foi respondida pelo Sr. Secretário de Estado, entretanto, por uma questão de histórico e uma questão de pedagogia, sempre diria que a Comissão Europeia enviou, a 2 de outubro, ao Governo português um pedido de esclarecimentos sobre procedimentos de infração numa carta de notificação para cumprir, respeitando a harmonização das disposições do Acordo de Mobilidade da CPLP com o direito da União Europeia. Ora, porque se trata de um designado processo de infração, importa relembrar as diferentes etapas do processo para que possamos ter uma melhor percepção deste procedimento. Notório relembrar com efeito o artigo 258 do Tratado sobre o funcionamento da União Europeia, que confere à Comissão o poder de intentar ações judiciais contra um Estado-membro que não cumpra as suas obrigações ao abrigo do direito da União. É o que poderá eventualmente acontecer. Sabemos que o processo por infração se inicia com um pedido de informações, uma carta de notificação ao Estado-membro na designada primeira fase, que deve ser respondida num prazo que é normalmente de 2 meses, conforme o Sr. Secretário de Estado já referiu, e que expira em breve. É sabido também que se a Comissão não estiver satisfeita com as informações e concluir que o Estado-membro em questão não está a cumprir as suas obrigações ao abrigo do direito da União, a Comissão poderá então enviar um pedido formal para cumprir o direito da União Europeia, um parecer fundamentado numa segunda fase, em que convida o Estado-membro a informar a Comissão das medidas tomadas para dar cumprimento ao solicitado. A terceira fase do processo de infração aplica-se sempre que um Estado-membro não garanta o cumprimento do direito da União, podendo então a Comissão decidir instaurar uma ação contra o Estado-membro no Tribunal de Justiça da União Europeia, que é tudo
menos o desejável no relacionamento interpares. É, pois, no concreto, na primeira fase do processo de infração que nos encontramos. Ora, relevamos, no entanto, que, sendo a matéria em causa e a sua substância o acordo da mobilidade alcançado pela CPLP, que pretende criar um visto para a procura de trabalho com o objetivo de reduzir a imigração ilegal, um assunto da área de competência da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, ainda assim, reiteramos o que o PSD já referiu sobre esta matéria em sede própria, a quando da votação deste diploma, ficando, no entanto, exarada esta preocupação aqui e agora. Importa recordar sobre a temática que envolve uma mesma preocupação o último discurso de Ursula von der Leyen sobre o Estado da União Europeia, em que poderemos extrair que o equilíbrio certo entre solidariedade e responsabilidade dos Estados-membros na recepção dos requerentes de asilo é o objetivo do Pacto da União Europeia de Migração e Asilo, com reforço de proteção de fronteiras, mas que ainda não está a ser implementado. Referiu ainda que há um compromisso em cima da mesa, mas em que sabemos que muitos governos não estão satisfeitos porque são países da linha da frente ou porque não querem que os migrantes venham para os seus países. Por isso, será difícil encontrar uma solução que satisfaça a todos. Mas este plano foi concebido para preparar a próxima crise e, de certa forma, já estamos a vivê-la. Sobre o plano, refere que a União Europeia terá de atuar muito rapidamente, caso contrário, o plano ficará sob pressão e será ainda mais difícil chegar a um acordo. Como curiosidade e com efeito pedagógico, recordamos que em 13 de junho de 2016, já lá vão 7 anos, dizia então o Jornal Público: Portugal já foi o bom aluno da Europa, mas agora é uma incógnita. A agenda da União Europeia nunca foi tão complexa. O Reino Unido, na altura, ameaça sair. Extremos opostos assumem-se na esfera política. Não há uma resposta conjunta na assistência aos refugiados e a recuperação económica está longe de ser extraordinária. Olhando para as duas últimas questões, a crise dos refugiados e a situação económica, Portugal assume uma posição, no mínimo, antagónica. Se numa é visto como exemplo, a seguir, na outra, intensifica divergências na União. Para concluir, Sr. Secretário de Estado, ainda assim, face ao histórico da postura de Portugal na União Europeia, gostaríamos de saber se o Governo português, recuperando a terminologia de bom aluno, já respondeu ou prevê responder à carta de notificação enviada pela Comissão Europeia e se o Governo português tomou as medidas adequadas para pôr termo ao incumprimento evocado pela mesma, dando assim por terminado o processo de infração. Estamos cá, então, para ver. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Estado-Estado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Firmino Marques, ao longo do exercício destas minhas funções, no último ano e meio, uma das minhas preocupações constantes tem sido justamente a de efetuar um acompanhamento muito próximo de todos os processos de infração abertos pela Comissão Europeia relativamente a Portugal. Este é um entre vários e todos eles nos suscitam preocupação, porque todos eles, enfim, é um processo que, como explicou, tem várias fases. Este acabou de se iniciar com um pedido com uma notificação para prestarmos esclarecimentos. Há outros processos que estão noutras fases, mais avançadas. A minha grande preocupação é sempre evitar chegar a uma fase de contencioso efetivo junto do Tribunal de Justiça da União Europeia, até pelas consequências que isso pode ter em termos de eventual condenação do Estado português, com sanções pecuniárias normalmente muito elevadas. E, portanto, nos mais variados domínios, eu, a minha equipa, a minha Secretaria de Estado, fazemos de forma transversal, em coordenação com as demais áreas governativas, com os demais ministérios, um acompanhamento muito detalhado para tentar fechar esses processos de infração, esclarecer aquilo que há a esclarecer, nos casos em que a Comissão tem razão, fazer as correções legislativas que se impõem para resolver as desconformidades que por vezes existem, o mais rapidamente possível, para evitar que esses processos de infração possam evoluir para a fase seguinte, e nos casos em que entendemos que a Comissão Europeia não tem razão, também há uma série deles em que assim é, argumentar e explicar à Comissão Europeia porque é que entendemos que não está a ver bem a questão e, na verdade, não existe qualquer desconformidade com o direito da União Europeia. É isso que faremos neste caso.
justamente, dentro do prazo. Temos um prazo que terminará no final, enfim, sensivelmente no final deste mês. As linhas gerais de argumentação que apresentaremos foram aquelas que expliquei na minha intervenção inicial e, naturalmente, não deixaremos de responder. Neste caso, não reconhecendo qualquer desconformidade, porque não queremos que ela exista, mas, pelo contrário, argumentando e fundamentando e justificando junto à Comissão Europeia por que razão é que consideramos que não existe qualquer desconformidade. De resto, aliás, esta foi uma matéria que foi muitíssimo enfim, levada em conta na própria elaboração do Acordo de Mobilidade CPLP, que tem um conjunto de salvaguardas que justamente, em pelo menos 3 normas do seu articulado, prevê que não haja qualquer contrariedade com as obrigações internacionais a cada um dos Estados-parte está sujeito por virtude de outros acordos regionais de integração de que sejam parte. E, além disso, Portugal, para além dessas salvaguardas que constam do articulado da Convenção propriamente dita, Portugal ainda teve o cuidado de, no momento da vinculação, apresentar uma declaração formal junto da CPLP em que justamente afirma considerar e declarar que aplicará o acordo no respeito integral pelas obrigações e compromissos em matéria de mobilidade assumidos no quadro da União Europeia, incluindo os decorrentes do acordo de Schengen. E, portanto, foi bem tido em consideração quando se negociou e quando o Estado português se vinculou a este acordo, as obrigações a que estávamos e estamos sujeitos em virtude do regime Schengen, por isso foi devidamente tido em conta, acautelado, está absolutamente salvaguardado e é isso que faremos notar à Comissão Europeia e estamos convencidos que dessa forma será possível evitar que este processo de infração em concreto avance para outras fases mais desenvolvidas e, portanto, que possa rapidamente ser arquivado. Obrigado. Sr. Secretário de Estado, portanto, com esta sua intervenção concluímos esta audição. Agradeço uma vez mais a sua presença e os seus esclarecimentos. Já vi aqui que algumas despedidas antecipadas foram efetuadas, mas parece-me que foram bastante prematuras, porque haverá um Conselho, pelo menos no dia 14 e 15 de dezembro, e estou certo que antes da dissolução formal da Assembleia, teremos aqui o Sr. Secretário de Estado, se não for por outras razões, pelo menos para nos dar conta dos resultados desse Conselho. Portanto, Sr. Secretário de Estado, desejo-lhe até lá as maiores felicidades e esperando que possa fazer-nos aqui um balanço igualmente positivo do próximo Conselho, como fez do presente. E damos assim por encerrada a segunda parte da nossa reunião. Despeço-me do Sr. Secretário de Estado, despedimos-nos e passamos de imediato, sem intervalo, à terceira parte.